Tirem esse moleque do meu carro! Gritou o milionário Henrique Valença ao ver Davi, 11 anos, encostar a orelha no capô da Ferrari 478 GTB. O salão inteiro da Auto Expo Brasil congelou. Henrique riu, tentando humilhá-lo. Você entende o que de Ferrari? Davi não recuou. Um dente da sua roda fônica está amassado. Se continuar assim, a central vai cortar e o motor vai apagar. 2 segundos depois, o V8 tossiu e morreu. Aquilo foi só o começo. Minutos depois, Davi consertou o carro diante de todos e deixou o milionário de boca aberta, vermelho de vergonha. A Auto Expo Brasil parecia ter sido montada no centro de uma tempestade de luz. Holofotes se cruzavam no alto como cometas domesticados. As estruturas de alumínio brilhavam como ossos de um gigante prateado, e cada carro, cuidadosamente posicionado sobre plataformas giratórias, girava devagar, como um planeta exibindo seus continentes cromados. A trilha sonora variava de batidas eletrônicas a um jazz discreto, mas, acima de qualquer música, havia um ruído contínuo e delicioso. O som dos motores que, de tempos em tempos, eram acordados para lembrar a todos por que haviam ido até ali. Rogério avançava por aquele universo de vitrines com o cuidado de quem pisa numa igreja. No carrinho de ferramentas, que mais parecia uma extensão do corpo, levava chaves, torquímetros, adesivos de OK, sprays antiestáticos, flanelas que cheiravam a detergente neutro e responsabilidade. Ele havia passado a vida consertando o que os outros quebravam. Ali era um anônimo indispensável. Onde havia brilho, havia suor invisível. Onde havia um supercarro perfeito, havia alguém como Rogério, ajoelhado do lado de dentro do cenário, afinando parafusos como quem afina um instrumento. Fica do meu lado, Davi, disse, sem virar o rosto. Tô aqui, pai. Davi andava com o passo de quem acompanha um gigante. Era magro, rápido nos olhos, com um caderno de capa dura que tinha manchas de óleo como mapas antigos. Não encostava em nada. O pai havia repetido 1000 vezes: olhar, ouvir, anotar. Desde os 7 anos, Davi ouvia carros pelo metal. Encostava a orelha no capô e descrevia vibrações com palavras simples. Esse ronca grosso, esse assobia fino, esse parece com febre. Ninguém levava muito a sério até que uma vez ele acertou a bronca de um sedã velho, dizendo só: o rolamento tá cantando triste. Estava. No meio do pavilhão principal, um palco de vidro vermelho aguardava o momento do dia. A apresentação de Henrique Valença, empresário que transformara carros em entretenimento e opinião em dinheiro. Sua coleção de supermáquinas era tão famosa quanto suas frases cortantes. Henrique falava como quem dá veredicto e dirigia como quem assina um contrato. Tinha milhões de seguidores e a mania perigosa de achar que o mundo era do tamanho da própria garagem. A estrela que ele traria era uma Ferrari 488 GTB, V8 biturbo, um corpo de felino em ataque contínuo. O carro não precisava convencer ninguém, bastava estar ali. Mas Henrique não sabia viver sem espetáculo, então prometera performance perfeita em ambiente extremo. Extremas eram as luzes, a encenação, o ego. O motor, coitado, só queria respirar. Rogério e Davi chegaram cedo porque a equipe da feira havia pedido reforço nos bastidores. Subidas de rampa, plataformas com ângulos ingratos, cabos correndo por baixo das rodas. Tudo era convite para o imprevisível. E onde há imprevisível, chamam os caras que sabem improvisar sem aparecer. 20 minutos, disse um produtor apressado, colocando uma credencial extra no bolso de Rogério. Se der qualquer pepino, vocês entram sem perguntar. Davi observou a preparação como quem assiste a um truque de mágica de dentro do chapéu.
Viu um funcionário encapar entradas com filmes plásticos para proteger a admissão durante o polimento. Viu outro empurrar a Ferrari pela lateral do palco para a rampa. Viu um terceiro colocar um pano grosso dobrado entre a base da plataforma e um difusor inferior. Só para não riscar, explicou sem olhar. Em cada gesto, Davi anotava: proteger é preciso, mas proteção esquecida vira obstáculo. Ele não tinha essas palavras exatas, tinha a intuição, e a intuição sabia escrever no caderno. A 488 chegou rugindo menos do que o esperado. Para qualquer mortal, era perfeito. Para um ouvido treinado pelo silêncio de oficina, havia ali um ponto de agulha no tecido do som. Um tique raro, ritmado, tão leve que poderia ser ignorado. Davi parou, fechou os olhos, contou mentalmente. 1, 2, 3, tique. 1, 2, 3, tique. Uma repetição que não combinava com parafuso solto. Repetição é relógio, e relógio num motor fala de referências. Escreveu o tempo no caderno. Pai, você ouviu? Perguntou baixinho. Rogério inclinou o corpo, mas o burburinho do evento engolia detalhes. Ouvi nada além dos cartões passando na maquininha, respondeu com um sorriso que disfarçava a tensão. Hoje a gente trabalha no escuro, filho. Qualquer desatenção vira vídeo. Davi não insistiu. Sabia quando a prudência do pai era também proteção. Mas o tique ficou provocando como pedra no sapato do pensamento. Não doía, mas estava ali. Henrique apareceu como um general. Terno impecável, relógio que marcava mais do que horas, microfone de lapela, um sorriso que já vinha editado. Fez a volta no carro, acenou, lançou uma piada sobre cheiro de cavalo e pediu um ligar e deixar falar por si. Um assistente acionou o sistema, porque naqueles carros tudo é botão e eletrônica. E o V8 acordou com a solenidade de um maestro convocando a orquestra. A plateia respondeu com celulares, erguendo-se como flores obedientes ao sol. Rogério foi chamado por rádio para resolver um cabo mal passado num estande vizinho. Davi ficou a 3 passos da linha vermelha que demarcava o palco como havia prometido. O motor subiu e desceu de giro para aquecer, e o tique reapareceu em padrões que só Davi parecia notar. Ele andou 1 passo para a esquerda, buscando o melhor ângulo do som. Depois, 1 passo para a direita, como quem tenta capturar um cheiro no vento. Foi então que fez o gesto condenado. Encostou a orelha no capô. Não encostou o corpo, não encostou a mão, não arranhou a pintura. Apenas debruçou o ouvido como quem se desculpa com o metal por invadir a privacidade do som. Era um ritual antigo, uma reverência. Para muitos parecia infantil. Para Davi, era ciência. Ei! O grito veio como freada no seco. Henrique tinha visto, e quando Henrique via, todos viam. A câmera do canal virou num reflexo. Os seguranças ensaiaram 1 passo. A plateia, como uma escola em hora do recreio, se silenciou na promessa de confusão. Tirem esse moleque do meu carro! Ele repetiu, agora projetando para os 4 cantos, porque a humilhação pública rende mais do que correção discreta. Quem é o responsável? Isso aqui é uma Ferrari, não o pátio da escola. Rogério, do outro estande, ouviu o nome Ferrari e saiu quase correndo, empurrando o carrinho como quem salva alguém de afogamento. Chegou com o rosto morrendo de calor. Davi já tinha dado 1 passo atrás. Não chorava. A vergonha alheia sempre doía mais nele quando atingia o pai. E ali, na frente de todos, a história ensaiava repetir um roteiro que Davi conhecia desde cedo. Os ricos gritam, os pobres baixam a cabeça, todo mundo aplaude o carro. Ele é meu filho, senhor Henrique. Rogério começou, a voz tentando o impossível que era ficar firme. Desculpa, ele só estava... nada. Henrique cortou, com a elegância de uma guilhotina. Se tiver risco, você compra outro capô.
O microfone transformou o pode numa faca polida. Alguém riu do fundo. O riso dos outros sempre vinha com juros. Davi sentiu duas vontades opostas: pedir desculpa e dizer o que sabia. Escolheu a única que parecia digna: dizer. Não em tom de desafio, não em grito, em voz baixa, clara, com a pontaria de quem já havia treinado essa frase dentro da cabeça. O senhor perguntou se eu entendo o que de Ferrari. Eu não entendo de ser dono, eu entendo de som. Respirou. Um dente da sua roda fônica está amassado. O sensor vai ler errado. A central vai achar que perdeu o tempo e vai cortar. O motor vai apagar. Não houve vaia. Houve incredulidade. O público reconhece coragem como reconhece um cheiro novo. Por um instante, a feira inteira pareceu segurar o ar. Henrique ergueu uma sobrancelha, já preparando a resposta sarcástica, quando o destino, que às vezes tem senso de timing, fez sua entrada. O V8 falhou. Duas engasgadas rápidas, como soluço engolido. A luz de injeção piscou duas vezes tímida e o giro despencou. O carro calou como se alguém tivesse apertado o mute do mundo. Quem já viu o avião perder o motor sabe que o silêncio tem peso. Ali, o peso foi medido em olhares. O apresentador improvisou deve ser a calibração da eletrônica devido às luzes do evento. O chefe de equipe já estava debaixo do carro. O produtor murmurou, corta a live, para um câmera que fingia não ouvir. Rogério encostou no filho, de leve, sem repreensão. Era um gesto de eu vi e também de agora vai doer. Davi fechou um pouco o caderno, como quem guarda um segredo e uma sentença. Não havia alegria em ter acertado. Havia a gravidade dos que sabem que quando a verdade aparece, alguém paga a conta. Os ricos, quase nunca. Henrique respirou fundo, olhou para todos, mediu prazos, patrocinadores, orgulho e cenário e decretou: 5 minutos, arrumem, agora. O show tinha que continuar, o show sempre tinha que continuar. E Davi, naquele mar de brilho, entendeu que estava prestes a assistir a uma velha história, a corrida entre o tempo e a vaidade. Ele só não imaginava que, naquela tarde, a vaidade teria que fazer uma curva mais aberta. Enquanto empurravam a Ferrari para um recuo do palco, os ruídos do evento voltaram a se sobrepor, como se nada tivesse acontecido. Mas, para quem tinha ouvido, havia um silêncio novo grudado nas coisas. Davi abriu o caderno e desenhou uma coroa dentada. Ao lado escreveu: se ontem estava perfeito e hoje não, alguém bateu. Rampa, filme plástico, pano. Ao redor, vendedores recomeçavam discursos, influenciadores treinavam sorrisos, crianças pediam fotos com carros que jamais dirigiriam. O mundo seguia o plano. Dentro de Davi começava outro, uma partitura de paciência e precisão. Porque, às vezes, o primeiro passo da justiça é apenas nomear o que está errado. E ele já tinha um nome. O recuo do palco parecia uma ilha improvisada no oceano de luzes. Cercaram a 488 com biombos pretos de tecido, meia lua aberta apenas para a equipe. Do lado de fora, os curiosos esticavam o pescoço. Do lado de dentro, a pressa tinha cheiro de plástico quente. O som ambiente da feira abafava, mas não apagava, a sinfonia de sussurros tensos. Scanner, OBD, reset, sobe giro, sobe, cortou de novo. Rogério estacionou o carrinho de ferramentas à distância respeitosa. Ele era o tipo de profissional que sabe que, em certos palcos, o melhor trabalho é invisível. Ficou de prontidão, como bombeiro vendo fumaça. Davi, a meio passo atrás, segurava o caderno com as duas mãos, os dedos pretos de grafite e graxa antiga. Não ousou abrir a boca. Abriu os olhos e os ouvidos. Ali, cada palavra virava pista. O chefe da equipe de Henrique, um engenheiro de barba rala e têmporas salgadas, plugou o notebook no conector de diagnóstico. A tela se encheu de gráficos. Rotação, CKP, fase, CMP, mistura,
pressão de combustível, temperatura de admissão. O log acusou intermitência, referência CKP fora de janela, com carimbos exatamente nos instantes em que o motor engasgara no palco. Sensor de rotação, troca agora, decretou sem poesia. CKP de reserva aqui, disse um assistente abrindo uma maleta que parecia estojo de bisturi. Trocaram o sensor com rapidez ensaiada. Conector limpo, folga conferida, reset de falhas. Um técnico girou a chave. O V8 ressuscitou com o mesmo vigor obediente. Tudo bonito em marcha lenta. Subiram de 500 para 3.000 RPM, limpo. 4.500, ainda limpo. A 6.000, um tique agudo miou por 1 segundo. O gráfico do CKP fez uma espinha. A luz piscou. Corte. Chicote então. O eletricista já veio com a lupa, percorrendo fios como quem rastreia formigueiro. Algum aterramento ruim. Refaz o terra do sensor, ordenou o chefe. E confere blindagem. Borrifaram limpa-contato, reencaixaram terminais, reforçaram o aterramento num ponto mais generoso. Repetiram a dança, a 5.500 RPM. De novo, espinho. O motor se protegia como animal ferido. Melhor calar do que quebrar. Henrique andava de um lado para outro, mãos no bolso, sorriso de vitrine desligado. Juliana, sua assessora de imprensa, colava no celular, raspando mensagens. Remanejamos a live. Diz que é ajuste fino. Entra com a Maserati de apoio se der ruim. Compra tempo. O diretor da feira surgia e sumia, suando mais do que cabia num terno slim. E se for ruído eletromagnético? Arriscou alguém. As luzes aqui são um inferno. Ontem esse carro rodou redondo no dinamômetro, respondeu o chefe. Se fosse EMI, teria aparecido. Alguma variável nova entrou hoje. A palavra hoje acendeu um fósforo na cabeça de Davi. Ele olhou por cima do biombo para a rampa envernizada por onde a Ferrari subira. Lembrou do baque leve na hora de alinhar o carro. Lembrou do pano dobrado encaixado às pressas embaixo de um difusor e de como um funcionário retirara filmes plásticos de proteção, quase todos. Quase, Davi anotara. Quase sempre é o buraco por onde passa o erro. Pai, posso? Ele sussurrou, medindo o tom. Rogério ergueu a palma aberta, pedindo calma. Ainda não. Deixa eles chegarem na parede. Dentro do curral de tecido, um técnico sugeriu MAF, sensor de massa de ar. Outro, bomba de combustível. O chefe, paciente e firme, rejeitou. A falha não parecia mistura. Era tempo. O relógio do motor perdia batida exata, sempre num mesmo ponto do giro. Repetição. Palavra que Davi vinha escrevendo mentalmente desde o primeiro tique. IAECU. Alguém tateou o tabu. A central não enlouquece do nada, retrucou o chefe. Ela só escuta errado e reage. Se o ouvido for enganado, a boca manda calar. Davi mordeu o lábio para conter um sorriso involuntário. Era como ele pensava desde pequeno. Os carros eram criaturas de ouvido sensível. Um som errado e pronto, o bicho fecha a garganta. Rafá, um técnico mais novo, sem a casca do cinismo, percebeu o menino ali parado, atento, quieto. Deu-lhe um aceno mínimo, quase clandestino. Davi respondeu com aquele respeito tímido de quem sabe que está pisando na casa dos outros. Henrique, precisamos de 10 minutos, informou o chefe profissional. Vou abrir a janela de inspeção do sensor e conferir a roda fônica. Henrique franziu. E isso resolve? Se um dente estiver machucado, explica tudo. Se não estiver, a gente risca mais uma hipótese. Um dente, Davi repetiu por dentro, como quem reza. A vontade de falar cresceu como batida de caixa. O medo de atravessar território cresceu junto. O pai, sentindo a ardência do filho, levou a mão ao ombro dele. O toque dizia, eu confio em você. Espera. Os biombos não seguravam a pressão do espetáculo. Do lado de fora, rumores cresciam. Ferrari pifou? É vídeo fake? Cortaram para chamar a atenção?
As redes sociais, ali mesmo, inventavam verdades provisórias. Juliana, a assessora, monitorava danos. Vamos subir uma nota técnica, troca a pauta da live, faz tour pelo stand, segura. Rafa já se preparava para abrir a tampinha da inspeção quando um segurança tentou se meter. Sem desmontar nada que apareça para o público, ele advertiu, obedecendo ordens que não entendia. O chefe mordeu o impulso de discutir e contornou. Levou o carro mais para dentro, cobriu com uma capa parcial, só ali abriu a pequena janela de alumínio. Uma chave, Allen girou. O tampo saiu. O cheiro metálico fresco saltou como ar de lata aberta. Gira devagar, pediu o chefe, e o assistente pôs a catraca no parafuso do vira-brequim, avançando o motor na mão, com carinho de relojoeiro. Uma lanterna alta entrou pelo buraco. Um espelho dental refletiu a pista de dentes, onde o sensor lê a passagem do tempo. Davi sentiu o coração bater no mesmo compasso da catraca. Tum, 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 tic. Não era o som metálico agora. Era a expectativa virando músculo. Para, disse o chefe estreitando os olhos. Rafa inclinou a lanterna. O espelho devolveu um desenho de serra. E ali, perto da janela maior da roda, a lacuna de referência, um dente tinha a ponta ligeiramente virada, uma orelha mínima, 1 milímetro de deformação. Nada para a pressa, tudo para um sensor de proximidade que lê tolerâncias finíssimas. Aí, o chefe respirou, como quem encontra uma palavra que faltava. Antes que pudessem celebrar a hipótese virando fato, Henrique entrou pela fresta e atirou a pergunta que todo cliente atira quando o tempo é caro. Resolve agora? A voz veio com aresta. Tenho patrocinador às 3, o chefe calculou. Trocar a roda fônica ali seria cirúrgico demais para um recuo de feira. Desmontagem maior, risco de derrubar peça, de expor o carro. Havia, porém, procedimentos provisórios, lícitos, limpos, sem agressão, que devolviam o sinal ao lugar até a substituição formal. Se a gente desdobrar a pontinha e tirar rebarba microscópica, o sensor lê limpo. Não é gambiarra, é correção de borda. Mas precisa ser com ferramenta fina, sem lixar a estrutura, sem poeira no ímã. Depois, troca-se a peça amanhã em oficina. Hoje você ganha a live. Henrique olhou de canto medindo confiança. Faz, mas sem show, sem câmera. Foi quando Davi respirou fundo. Sabia que o momento para falar tinha chegado, não por vaidade, mas porque um detalhe ainda lhe roía o pensamento. Se a pontinha amassou, foi por impacto. Mas o que ele ouvira no começo, aquele tique que vinha com cheiro doce, um nada de resina aquecida, ainda gritava proteção esquecida nos ouvidos dele. 2 culpados podiam estar em cadeia, um baque de rampa e um filme plástico residual vibrando noutro duto. O primeiro explicava a falha de tempo, o segundo, o miado de vento. Um se somava ao outro para acentuar o drama. Ele tocou o braço do pai. Rogério, então, optou pela coragem humilde que define pais discretos. Aproximou-se do chefe em voz baixa, sem atravessar a autoridade. Olha, doutor, disse, chamando-o pelo tratamento que aprendemos a usar quando o outro manda. O menino notou logo cedo filme de proteção em umas entradas. O senhor quer que a gente confira rápido se não ficou rebaba em duto de admissão? O miado que ele ouviu parece isso também. Rafa, o técnico, interveio com tato. Chefe, dá para passar sonda só na curva esquerda aqui da admissão, sem desmontar o mundo. Se tiver pele de plástico, a gente tira sem traço. Henrique ergueu o olho impaciente. Não complica. Um problema de cada vez. Concordo, respondeu o chefe curto. Tempo primeiro. Se sobrar 1 minuto, a gente varre o duto. Juliana, que observara a conversa à distância, se aproximou de Henrique e sussurrou um conselho que não parecia dela, e sim da pessoa que ela era antes das luzes. Ouve o pai e o menino, chefe. Em comunicação, a gente chama isso de sinal repetido.
Quando aparecem em pontos diferentes, vale olhar. Henrique mordeu à pressa. Deu um gesto com a cabeça, o gesto que um dia qualquer vira lenda. 30 segundos para o duto. Depois, o dente. Rafa pegou uma microcâmera flexível, introduziu pela barriga do duto, varreu a curva. A tela exibiu o interior, preto, limpo, até que uma fita translúcida fina, colada num canto, brilhou sob a luz de LED como pele de cebola. Pequena, traiçoeira, pronta para vibrar em alta e assobiar. Aqui, Rafa apontou, um fiapo de filme. Nada que impeça o ar, mas suficiente para cantar. Puxa com pinça e pronto, autorizou o chefe. E em 2 movimentos a pele saiu, uma minúscula serpentina inofensiva que não explicaria corte de motor, mas ajudava a compor o miado. Davi respirou como quem ajeita a almofada por baixo de uma verdade maior. O time voltou ao tempo. O chefe posicionou uma talhadeira de ponta chata do tamanho de um grampo. Rogério estendeu uma pedra de afiar minúscula que guardava no carrinho para emergências que pedem carinho. Rafa segurou a lanterna e o espelho. Era um triângulo de confiança construído sem holofotes. Henrique ia dizer "vamos" quando o diretor da feira apareceu de novo, pálido. 15 minutos até a janela ao vivo. Se não rolar, entro com a Maserati. Henrique assentiu, duro. Vai rolar. Antes do primeiro toque no metal, Davi engoliu o medo e pediu a palavra uma única. Folga. Todos olharam. Ele prosseguiu baixinho, como quem entrega uma pérola. Na volta do sensor, confere a folga com folha certa. Se o dente estava empurrando o sensor, pode ter marcado. 1/10 fora e ele volta a mentir. O chefe não sorriu. Tempo demais para gentileza. Mas anotou com o corpo. Um leve aceno de cabeça que dizia boa. Rogério pousou a mão nas costas do filho por meio segundo. O orgulho era um gato arisco. Se demonstrado demais, foge. Procedimento: desdobrar, tirar rebarba, soprar, limpar ímã, reinstalar, folga, gira na mão, compara osciloscópio, sobe giro. O chefe recitou como checklist. Henrique, por sua vez, respirou uma versão inédita de humildade. Não pediu para acelerar, não cobrou em decibéis, apenas recuou um passo, como quem sai da frente de um quadro para enxergar a pintura inteira. Do lado de fora, a feira seguia seu baile. Um carro popular fazia test drive num simulador. Um sedã elétrico ganhava aplausos por estacionar sozinho. Uma criança chorava porque queria uma miniatura laranja, e o pai insistia na azul. Dentro do cercado, 3 pessoas que não apareciam no Instagram se preparavam para devolver compasso a um motor que custava o que nenhum deles ganharia em 1 ano e meio. Davi ficou parado, mãos na lombada do caderno, sem respirar alto para não tremer o ar. Ele conhecia a próxima meia hora sem tê-la vivido. Pequenos toques, paciência de dentista, o metal aceitando o pedido de perdão, o sensor lendo sem susto, o gráfico no notebook ficando bonito como batida de metrônomo. Sabia, mas não disse. Aprendera com o pai que a verdade não precisa de trombeta para ser verdade. Henrique abriu a boca para perguntar quanto falta, mas se deteve. Como um homem que aprende a dirigir tudo de novo, escolheu o silêncio e ouviu. Ouviu o respirar contido dos técnicos. Ouviu o farfalhar da pedrinha comendo rebarba, tão suave quanto unha em vidro. Ouviu, sobretudo, a ausência do riso que ele próprio havia provocado minutos antes. Aquele vazio específico, o vazio do constrangimento, ele decidiu, tinha que ser preenchido com outra coisa quando tudo acabasse. Não sabia ainda com o quê, sabia com quem. Chefe, Juliana se aproximou em voz baixa. Já reposicionamos a live. 7 minutos de VT, com cenas da coleção antiga, depois entramos ao vivo. Dá tempo? Dá, respondeu o chefe sem levantar os olhos do espelho. Rafa limpou o alojamento do sensor com algodão e soprou.
Ritual de alquimista moderno. Rogério, com o torquímetro de bolso, preparou o reaperto correto. Nada de braço de pedreiro em peça que pede carinho. Davi, sem tocar, acompanhava a coreografia com a concentração de quem decora o mapa de um lugar que um dia vai dirigir sozinho. Do lado de fora, um grupo começou a contar em coro, brincando. 10, 9, 8... Juliana pediu para pararem, com um sorriso político, e ofereceu brinde, bonés do canal, para diluir a ansiedade. O público, quando entretido, esquece que quase viu o rei tropeçar no tapete. O chefe, então, levantou os olhos para Henrique. Não precisou falar. O gesto de cabeça dizia: pronto para o teste. E foi nesse segundo, na respiração mais fina do ambiente, com o biombo filtrando a feira como véu que Davi sentiu, como sentem os que passaram a vida encostando a orelha no metal, que o tempo estava prestes a voltar ao lugar. O relógio do motor, por um capricho, tinha o nome de uma peça miúda. Bastava desamassar um dente e a vida, a do carro e a dos homens, faria a curva certa. Liga, disse o chefe. O pedido do chefe cortou o ar como um estalo de baqueta antes do solo. Liga! Rafa virou a chave. O V8 acordou com um remeleixo contido, como se espreguiçasse sob um cobertor de lã. Marcha lenta perfeita, 780 RPM, tremidinha quase poética, sem os soluços de há pouco. O notebook, apoiado sobre o carrinho de ferramentas, desenhou o primeiro compasso. CKP e CMP alinhados, dentes virtuais correndo como soldados marcando passo. Davi, sem se mover, ouviu o que mais amava ouvir: regularidade. O som agora tinha paredes retas e corredores limpos. Não havia eco sujo. Sobe a 2000 devagar, disse o chefe. O ponteiro subiu obediente. No gráfico, a onda quadrada da roda fônica repetia-se como uma cerca bem cravada, sem farpas. O chefe fechou um olho, afinando a atenção. Rafa modulou o acelerador com a sensibilidade de quem toca contrabaixo acústico. 2,5, 3, 3,5, nada de espinhos. Davi seguiu crescendo com o corpo todo, como quem sente a música no peito. Ali, naquele miolo de feira, o tempo, o do motor e o da história, encaixava. 4,5. A voz veio firme. 5. Henrique, braços cruzados, roía silêncio. 6.000. Aos 6.000 era onde o fantasma costumava bater. O ponto em que antes a ECU se alarmava e cortava como quem puxa o plugue da tomada. Rafa manteve o pedal. O giro alcançou a marca e a ultrapassou com a serenidade de um corredor que não sente vento contrário. O gráfico, esse juiz sem paixão, permaneceu bonito, sem espinha, sem furo, sem mentira. Segura, segura. O chefe cochichava como se a calma pudesse ser ensinada ao aço. Pode soltar. Rafa tirou o pé. O V8 desceu de giro, como se descesse escadas em casa conhecida, mão correndo no corrimão liso. O chefe tocou o ombro de Rogério num agradecimento mudo pelo torquímetro, pela pedrinha, pelo respeito. Depois virou para Henrique. Pronto. Pronto mesmo? Havia mais desejo do que desconfiança na pergunta. Pronto o suficiente para o palco. Depois o senhor troca a roda fônica numa oficina como convém. Hoje, o público não vai ver defeito, nem o censor. Henrique assentiu com um aceno curto. Ele não era homem de distribuir obrigados, era homem de números, mas até números têm momentos. Juliana meteu a cabeça pela fresta do biombo, celular na mão, o olhar treinado no cronograma. 2 minutos para reabrir. Eu anuncio ajuste fino por segurança e vocês entram com o carro. Sem rampa agressiva no começo. Vira à direita, luz branca, câmera baixa. Ok? Ok, disse o chefe, já mandando cobrir de volta a janelinha da inspeção. Rafa, confere o gap de novo. Ah, folga 0,8 dentro do livro.
respondeu Rafa satisfeito, mostrando a folha calibradora ainda brilhando. Então vamos. Rogério recuou com o carrinho de ferramentas, puxando Davi junto para que os biombos pudessem abrir de novo. Os panos negros se afastaram como cortinas e a feira entrou em foco. Música, cheiros, rostos esticados para ver. A Ferrari, mais uma vez, tinha diante de si uma plateia que variava de influenciadores com câmera 4K a crianças com pirulito. Henrique alisou o paletó, recuperando o sorriso de vitrine. Levou a mão ao microfone de lapela e avisou à equipe que podia chamar a vinheta. Na tela gigante, o logo do canal voltou a girar e a contagem regressiva apareceu como farol. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos de volta, anunciou Henrique, elétrico. Quando se lida com máquinas de alta precisão, a gente trata qualquer sinal como convite ao capricho. E capricho, vocês sabem, aqui nunca falta. A plateia riu do jeito que as plateias riem quando o apresentador domina o timão. Henrique fez a volta no carro como um domador. A câmera peregrinou pelos detalhes. O som ambiente baixou, dando espaço para o ronco do V8. Ele virou a chave e o motor respondeu com uma vibração cheia, limpa, quase um obrigado em dialeto mecânico. Quem não entende de motores percebeu só a beleza. Quem entende sentiu o alívio colado ao brilho. Vamos dar uma volta no palco, disse Henrique, confiante, engatando primeira. O carro deslizou alguns metros e subiu a rampa. Agora, sem pano escondido, sem nenhum invento para não riscar fora do lugar. A plataforma sustentou o peso com dignidade. Um técnico da feira, atento à lição, correu para recolher todos os filmes plásticos de proteção remanescentes em carros vizinhos. Gente aprende. Henrique parou no topo, fez um meia-volta estudado e acelerou com gosto. O giro subiu redondo. A multidão respondeu com o coletivo que sustenta egos. No notebook, no canto do biombo, o gráfico continuava uma aula de simetria. Davi, que vira poucas horas antes a história quase virar humilhação para sempre, sentiu as pernas tremerem pela primeira vez no dia, não de medo, de descarga. Deu, soprou Rogério, baixinho, sem dizer a frase inteira que estava presa. Deu certo. O clímax parecia resolvido. Motor no compasso, público aquecido, live salva. Mas histórias não escolhem a forma como chegam ao topo. O topo é que escolhe como revela quem cada um é. E foi aí que Juliana, olhos num retorno de áudio, correu até Henrique na beirada do palco e sussurrou. Vazou! Henrique arregalou uma fração de segundo. O quê? Seu grito com o menino. Alguém filmou, já tem vídeo. Milionário humilha garoto em feira. Veja o que acontece depois. 50.000 visualizações em 7 minutos. Henrique olhou para a câmera principal, viu a própria imagem invertida na tela gigante e entendeu o que até então se recusava a entender. O show não era só o motor. O show era ele decidindo que tipo de homem queria ser ao vivo. Podia ignorar, fingir que nada acontecera, seguir com a velha armadura de ferro e piadas. Podia. Mas de algum ponto do cérebro que ainda não tinha like, subiu uma lembrança antiga. Ele, aos 12 anos, sendo enxotado por um segurança quando tentou encostar num F40 no salão do automóvel. O dono do carro ria. Sai daí, pivete. A humilhação antiga, que ele havia enterrado sob camadas de sucesso e relógios, voltou inteira. E pela primeira vez em muito tempo, Henrique fez um movimento que não estava no roteiro. Pessoal, antes de acelerar de verdade, preciso dizer algo. A voz, mesmo amplificada, veio humana. A câmera fechou no rosto dele. O público adora viradas. A live sentiu cheiro de história. Hoje, quando a gente entrou aqui pela primeira vez, eu vi um garoto encostar a orelha no capô desta Ferrari. Eu gritei, humilhei. Fiz o que muita gente faz com quem parece pequeno, e errei. Um murmúrio percorreu o salão. Esse garoto ouviu o que ninguém ouviu. Acertou o diagnóstico que salvou a nossa apresentação.
E eu devo a ele, e ao pai dele, e à equipe, um pedido de desculpas e um agradecimento. Os biombos já estavam abertos. Davi e Rogério estavam visíveis, ainda na sombra, ao lado do carrinho. A multidão virou o pescoço. Juliana, com um lampejo de alegria profissional genuína, fez sinal para um câmera buscar o rosto do menino. O telão exibiu Davi. Olhos grandes, cabelo desalinhado, o caderno contra o peito. Ele não sorriu. Apenas sustentou o olhar com a timidez dos corajosos. Davi, vem aqui, por favor, disse Henrique. Rogério recuou um passo, alarmado. O carrinho de ferramentas parecia, de repente, um escudo ridículo. Davi olhou para o pai. No olhar, a pergunta. Rogério, então, fez o gesto que os filhos guardam pela vida inteira. Um aceno pequeno, mas inteiro, dizendo vai. Foi como abrir uma eclusa. Davi atravessou o corredor entre carros. Recebeu palmas tímidas que viraram mais fortes. Subiu os 2 degraus do palco com cuidado, como quem entra numa sala alheia. Henrique o esperou ao lado da Ferrari. A diferença de alturas era cômica e comovente. O homem de paletó impecável e o garoto com tênis gasto. Henrique estendeu a mão. Davi, depois de um micro instante, estendeu a sua. O aperto foi curto. O telão ampliou o gesto simples até virar símbolo. Me desculpa pelo que eu disse. Henrique não enfeitou. E obrigado pelo que você ouviu. Davi respirou fundo, achando lugar para a voz. Eu só escutei o carro. Respondeu baixo, como quem não sabe falar para multidões. O som estava mentindo. Pois é. Henrique sorriu, de verdade. Às vezes quem mente é a gente, e a máquina só avisa. O público explodiu em palmas, não tanto pela Ferrari, mas pela dobra inesperada do roteiro. A humildade do rico, a voz do pequeno. Juliana enxugou um canto do olho com a ponta do dedo, profissional que era, e sinalizou ao diretor da feira. Não corta, deixa. Henrique virou-se para a câmera. Para quem está ao vivo, o diagnóstico foi uma roda fônica com um dente amassado e um fiapo de filme plástico vibrando na admissão. Corrigimos a borda, conferimos folga, o motor voltou para o compasso. E, já que o compasso voltou, vamos tocar. Ele abriu a porta da 488. Antes de entrar, olhou para Davi. Quer dar a partida? O salão prendeu o ar. Rogério quase disse não, por reflexo de proteção. Mas o chefe da equipe fez um gesto discreto. Tá tudo sob controle. Henrique afastou-se um passo. Davi se sentou no banco baixo demais para as pernas curtas, esticou os dedos até o botão vermelho e ligou. O motor veio com aquele grave que faz as costelas vibrarem. Davi não sorriu. Só ouviu entregue, como quem escuta o mar. Agora fica aqui do lado, lhe disse Henrique, pedindo que o menino se levantasse. Eu vou dar a volta em homenagem a você. Ele engatou a marcha e fez o contorno do palco com mais cuidado do que exibicionismo. A plateia filmava, mas havia algo diferente nas filmagens. Não eram só carros, eram gente, gesto, virada. Henrique parou no topo da rampa, deu uma acelerada limpa e no retorno estacionou a Ferrari na posição de capa. Pessoal, escrevam isso nos comentários. Ouçam os pequenos, disse devolvendo o microfone à brincadeira de ao vivo. E agora, antes de encerrar, eu quero fazer mais uma coisa. Henrique voltou-se a Davi e a Rogério, chamando-os ao centro do palco. A cabeça de Rogério girava. Quando a vida resolve acelerar, a gente aperta o cinto por instinto. Henrique tirou do bolso um envelope pequeno, quase tímido. Davi, eu tenho um programa de mentoria com jovens que amam engenharia e carros. Até hoje, era só para quem tinha mais de 16 anos. Hoje, se você quiser, começa com 11. Visita mensal à minha oficina, aulas com meus engenheiros, acesso à biblioteca técnica e... Olhou para Rogério. Uma bolsa para material e transporte, sem cobrar nada de vocês. Não estou comprando gratidão. Estou investindo no que o Brasil tem de mais raro: ouvido,
e curiosidade. A reação foi de estádio. Davi arregalou os olhos. Depois olhou para o pai. Rogério não respondeu com palavras. Respondeu com lágrimas contidas e um sim de cabeça. O sim de quem sabe que, às vezes, a porta que a vida abre tem a altura exata do sonho do filho. E mais uma coisa, completou Henrique, virando-se para a câmera, agora com o traço sarcástico que o público gostava, mas sem veneno. Para todo milionário que acha que sabe tudo de carro, aprendam a ouvir. Às vezes, o melhor mecânico da sala está do lado de fora, segurando um caderno. O diretor da feira, percebendo que aquele minuto valia o ingresso de todo mundo, mandou chuva de papel picado no final da música. A trilha cresceu, o telão cortou para um slow motion de Davi tocando o botão de partida, a legenda subiu. Ouçamos pequenos. Nos bastidores, enquanto a live exibia a vinheta de encerramento, o chefe da equipe tirou do bolso uma caneta marcadora e, com o cuidado de quem assina um quadro, escreveu por dentro da capa do biombo: "Rebarba não mente, folga é verdade." Rafa riu. Rogério, ainda segurando o carrinho de ferramentas, respirou como quem volta à superfície depois de muito tempo mergulhado. Henrique aproximou-se dele sem câmera, sem palco, sem plateia. Deu um abraço rápido em Rogério, 2 tapinhas de ombro, masculinidade permitindo o gesto até onde consegue, e se inclinou para Davi. "Você me deu um presente, garoto. Me lembrou de quem eu era quando comecei. Se eu esquecer de novo, me puxa a orelha." "Puxo." Davi respondeu com a seriedade de um contrato. Juliana, que organizava o caos com a leveza dos que nasceram para isso, chegou com 2 crachás provisórios. Acesso técnico, Davi, e apoio, Rogério. Prendeu no bolso da camiseta de cada um como quem entrega medalha. "Vocês 2 são os heróis do meu dia", disse sincera. Lá fora, comentários pipocavam em todas as telas. "Chorei, aprendi, meu pai é mecânico, orgulho, humildade é motor V12. O vídeo do milionário humilha garoto já ganhava novo título nos Uploads. Menino cala a Ferrari e depois a faz cantar. Davi, enfim, deixou escapar um sorriso, desses que são raros como peça de estoque antigo. Apertou o caderno contra o peito e pensou no que escreveria na primeira página em branco quando chegasse em casa. O som voltou a dizer a verdade. Depois rabiscaria uma roda fônica perfeita, dentes sem orelha, e do lado uma orelha humana, a dele, com uma flecha. Era assim que ele entendia o mundo, peças e ouvidos. Henrique, antes de desaparecer no turbilhão de compromissos, voltou-se uma última vez. "Amanhã às 9, oficina", disse a Davi. "Leva o caderno." E leva... Ele buscou a palavra e, encontrando-a, sorriu. O ouvido. "Eu nunca deixo em casa", respondeu Davi. O chefe deu uma risada quieta e foi recolher ferramentas com Rogério. E enquanto a equipe desmontava biombos e guardava cabos, Davi encostou de leve, só 1 segundo, a orelha no capô da Ferrari, já silenciosa. O metal, frio, não disse nada. Às vezes, o silêncio é o som perfeito. O salão voltou ao ruído normal de feira. Pessoas passaram, histórias se cruzaram, outras lives começaram. Mas havia algo diferente pairando no ar, um acorde resolvido. E se alguma criança naquela tarde foi para casa com o hábito novo de ouvir antes de julgar, então o clímax não foi só de um motor, foi de um coração. Naquela noite, quando as luzes da Auto Expo Brasil finalmente se apagaram, a cidade pareceu devolver o fôlego que ficara preso sob os holofotes o dia inteiro. A rua exalava um cheiro de chuva distante, misturado com borracha, e o céu refletia, nas poças, pequenos retângulos de neon, como se fossem estrelas caídas. Rogério empurrava o carrinho de ferramentas até a picape velha, e Davi andava ao lado com o caderno apertado contra o peito. Não diziam nada,
Não por falta de assunto, mas porque há silêncios que ficam cheios demais para caber palavra. Quer sanduíche de feira ou comida de verdade? Rogério tentou, já com um sorriso cansado que parecia ter idade própria. De verdade, Davi respondeu, e o de verdade tinha tantas camadas que os dois riram. Fechado. Amanhã, 9 na oficina do Henrique. Eu sei, Davi levantou o caderno, e vou levar o ouvido. Chegaram em casa quase meia-noite. Apartamento pequeno, quarto dividido, azulejos antigos. Na geladeira, uma marmita da dona Ivone, vizinha do 302, com o bilhete: "Pro meu maestro da graxa, comer quente, Hearts." Davi atacou o arroz com ovo como quem recebe troféu. Rogério, sentado de frente, observava o filho como quem termina de montar um motor e o escuta ronronar perfeito. Por um instante, permitiu-se a fraqueza rara. Os olhos marejaram. "Pai, tô bem." Ele enxugou rápido. Só achei bonito demais o mundo te ouvindo. Você sempre ouviu o mundo. Hoje, ele te devolveu." Davi terminou de comer e abriu o caderno. Na primeira página, em branco, escreveu devagar: "O som voltou a dizer a verdade." Embaixo, desenhou uma roda fônica perfeita e, ao lado, a própria orelha, maior do que a roda. Depois guardou o lápis e deitou. O sono veio como um cobertor que alguém estende com carinho. Antes de apagar de vez, ouviu a chuva começar suave no telhado do prédio. Cada gota caindo tinha um intervalo. Regularidade, pensou. O tempo também morava na água. A manhã seguinte, abriu com sol largo, como se o céu quisesse provar que conseguia ser holofote sem precisar de tomada. A oficina de Henrique ficava em um galpão moderno, vidro e aço, jardins com grama aparada e um cheiro discreto de café caro. Na entrada, uma placa metálica, Valença Performance. Dentro, carros que a maioria das pessoas só conhecia por jogo de videogame dormiam sobre tapetes de borracha, alinhados como páginas de um livro muito rico. Davi e Rogério chegaram 5 minutos antes das 9. Juliana os aguardava na recepção, agora sem salto, de tênis e camiseta, cabelo preso, um crachá no bolso. Operações. Tinha o sorriso de quem passou a noite salvando incêndios e, mesmo assim, acordou querendo começar outro dia. "Bom dia, heróis." Ela estendeu 2 copos. "Café com leite para você, Davi, e café forte para você, Rogério. O chefe está numa call de 5 minutos. Já desce. Enquanto isso, quero mostrar uma coisa." Levou os dois por um corredor até um espaço de vidro, onde uma equipe trabalhava em 2 rodas fônicas sobre bancadas. Um engenheiro de jaleco azul explicava a outro, com lupas e paquímetros, tolerâncias, folgas, microdeformações. No monitor ampliada, a imagem de um dente amassado. Ao lado, uma animação mostrando o sensor Hall lendo o vão entre dentes, o sinal virando onda quadrada, a ECU alinhando o CKP com o CMP. Era uma aula pública montada por causa da véspera. Ontem à noite, ele mandou substituir todas as rodas fônicas de carros que vão para palco nos próximos 30 dias. Juliana sussurrou, orgulhosa e prática, e montou este treinamento de emergência. Disse que a humildade dele ia começar com procedimentos. Rogério mordeu o lábio, respeitoso. Davi encostou os dedos no vidro como quem quer tocar a ideia e não a peça. O engenheiro percebeu e acenou, convidando-os a entrar. "Você é o Davi?" perguntou cordial. "Eu sou o Breno. Seu ouvido virou protocolo por aqui." "Meu ouvido?" Davi riu meio sem graça. "Eu só escuto. E a gente só mede." Breno piscou. "Juntos, a gente sabe." Henrique apareceu logo depois, sem o paletó, camisa dobrada no antebraço, o relógio caro ainda no pulso porque certos hábitos demoram a sair, mas com a expressão de quem tirou um peso invisível do peito. "Bom dia."
Disse, simples. Eu devia isso a vocês. Olhou para Rogério. Eu sempre me orgulhei de montar equipes nota 10. Mas tem gente nota 10 que não tem crachá. Vocês dois me lembraram. A mentoria prometida não tinha sido uma fala bonita ao vivo. Estava montada, cronograma impresso, lista de conteúdos, motores de ciclo Otto e Miller, admissão e escape, fluxo como música, sensores e atuadores, o corpo envia sinais, visitas a dinamômetro, biblioteca técnica aberta. Havia até um bloco reservado da agenda com o título Sessões de Escuta, Davi. Sessões de escuta? Davi leu alto, curioso. Você vai me ensinar a ouvir. Henrique respondeu, sem ironia. E eu te ensino a medir. Eu desconfio que a engenharia mora justamente aí, no casamento. Rogério coçou a cabeça, constrangido com tanta oferta a vida inteira acostumada a explicar que não dava. Quando a vida começa a dizer sim, a gente apalpa para ver se é firme. E a bolsa? Perguntou com cuidado. Já depositamos a primeira ajuda. Juliana entrou com eficiência. Transporte, material, um tablet para o Davi anotar e gravar sons. Não é caridade, é investimento, como o chefe disse. Se você topar, Rogério, eu também queria te chamar para consultorias de campo. Virou para o engenheiro. Breno, o Rogério tem mãos que entendem de metal como poucas. Já percebi. Breno estendeu a mão. A casa é sua. Davi ganhou um armário com o nome dele. Davi, gravado numa etiquetinha de alumínio, e uma prancheta. Ficou 10 minutos, só abrindo e fechando o armário em silêncio, como quem aprende uma música nova. Há de ter lugar. A notícia da virada na feira correu mais rápido que carro em reta. Em menos de 24 horas, o vídeo com o título Menino cala a Ferrari e depois a faz cantar já era assunto em programas de TV, podcasts, rodas de oficina e mesas de bar. Havia, claro, as teorias conspiratórias, armação, marketing, nada disso é verdade. Mas vieram também depoimentos de mecânicos anônimos dizendo: já vi isso acontecer. Um dente fora e o sensor se perde. E de engenheiros detalhando como a ECU, prudente, corta para salvar o motor. A técnica, aquela entidade que raramente vira protagonista fora do manual, ganhou um dia de luz. Henrique postou um vídeo no próprio canal. Nada de vinheta poderosa, só ele num banco alto, uma roda fônica na mão e a frase: como um dente me ensinou humildade. Explicou o erro com honestidade, pediu desculpas públicas pelo grito, creditou o diagnóstico a Davi e à equipe, prometeu procedimento novo, folga conferida 3 vezes, inspeção visual ampliada, nada de pano sob difusor e, no final, seguiu o conselho de Juliana. Anunciou a criação do programa Ouvido Aberto, bolsas para alunos de escolas públicas interessados em mecânica, visitas a oficinas, kits de estudo, um concurso anual chamado Escuta que Resolve. Foi o vídeo com maior aprovação do canal desde o início. No bairro de Davi, o orgulho virou bandeirinhas nos varais. Na escola, a diretora o chamou à frente na hora cívica e entregou um certificado improvisado, com um grampeador falhando no canto. Honra ao mérito auditivo. Todos riram. Davi ficou vermelho, mas guardou o papel como quem guarda uma foto de família. Na biblioteca, a dona Célia separou revistas antigas de mecânica em uma caixa com etiqueta Reserva do Davi e de quem mais quiser. As primeiras sessões na Valença Performance foram um espetáculo pequeno e privado. Davi chegava, guardava o tênis limpo numa prateleira. Laboratório é sagrado. Vestia um jaleco que sobrava nas mangas e mergulhava no mundo onde ônibus de dados convive com sensibilidade de ouvido. Breno mostrava como osciloscópios desenhavam com luz aquilo que ele aprendera a escutar.
Davi mostrava como uma vibração na coluna de direção revela desbalanceamento antes que o computador reclame. Em uma semana, já tinham uma coleção de assinaturas sonoras gravadas, Valve Train batendo por folga, rolamento queixoso, bomba de combustível cansada. É como se cada defeito falasse com sotaque. Davi resumiu, feliz, diante de uma bancada. E a gente está montando um dicionário. Breno completou, apontando para o tablet onde nomeavam arquivos. Rolamento traseiro, falando baixo, UAV, tucho, hidráulico, pedindo paz, UAV. Henrique, quando podia, descia para assistir. Ficava quieto num canto, braços cruzados, hábito que o corpo ainda repetia, mas com os olhos menos duros. Às vezes, arriscava perguntas que não eram de milionário, eram de menino. Como você sabe que é o rolamento e não o pneu? E se o som some na curva? O ouvido acostuma e engana. Davi respondia com paciência de professor, sem professoralismo. E em cada resposta, Henrique parecia desapertar um parafuso que segurava sua vaidade. Numa sexta-feira, ele apareceu com uma caixa longa, embrulhada de forma desajeitada. Presente, entregou a Davi. Abre. Dentro, um estetoscópio automotivo novo em folha, caixa acolchoada, ponteiras calçadas em borracha. Davi tirou devagar, como quem mexe com peça rara. A voz falhou um pouco. Eu sempre quis um desses. Eu sei. Henrique sorriu. E trouxe também uma coisa para você, Rogério. Virou-se para o pai. Torquímetro digital. Você me ensinou ontem que aperto é palavra que precisa de número. Estava certo. Rogério pegou a ferramenta e a pesou nas mãos. Havia nessa cena algo que ele achou que nunca veria. Um homem muito rico ouvindo um homem simples sobre torque como quem ouve filosofia. Talvez fosse isso que o mundo andava precisando. Menos palestra e mais torquímetro. Nem todo mundo aceitou fácil a conversão de Henrique. Um influenciador rival postou vídeo dizendo que pedir desculpas é estratégia e que a vida real não é conto de fadas. Mas a vida real também tem provas. Sem alarde, Henrique organizou um sábado aberto na oficina. Levou alunos da rede pública, abriu a biblioteca técnica, fez Breno aplicar oficinas sobre leitura de sensores, trouxe Rogério para falar de ferramentas e pediu a Davi que conduzisse. Com a naturalidade que só os muito tímidos alcançam, uma sessão chamada Como Ouvir um Motor Sem Medo. Não tinha drone filmando, nem música triunfal. Tinha graxa, perguntas, risos, tropeços em termos técnicos que viravam jogo. Quem foi, entendeu? Quem não foi, começou a ouvir falar. A Auto Expo do ano seguinte reservou uma surpresa. O pavilhão central ganhou um espaço novo, ao lado dos supercarros. Uma ilha do som, com fones de ouvido pendurados e monitores exibindo gráficos. Placas diziam, aprenda a ouvir. Crianças encostavam a orelha em capôs, com autorização, comparavam sons saudáveis com sons doentes e uma ficha convidava a anotar o que percebiam. No canto, uma frase em letras grandes. Ouçam os pequenos. Abaixo, em letras menores, sinal repetido é verdade. Davi, agora com 12 anos e um jaleco que já não sobrava tanto, caminhava entre as crianças, distribuindo sorrisos curtos e instruções simples. Henrique, de longe, assistia com um orgulho que tinha menos de si e mais do outro. Juliana, eficiente como sempre, organizava fila, foto, crachá. Breno fazia malabarismo entre bancada e explicação, feliz como professor em aula que dá certo. Rogério, encostado numa coluna, sentia o peito pesado de um tipo de alegria que pesa porque é grande. Às vezes fechava os olhos e lembrava do primeiro dia em que Davi encostou a orelha num carro velho, no fundo da oficina onde tudo começou. O menino dizia, esse ronco é grosso, pai.
Ele respondia: é o escape furado, miúdo, e ambos riam, sem saber que estavam montando em silêncio a estrada que agora desaguava ali. No fim da tarde, o diretor da feira, aquele do terno slim que suava nos bastidores, subiu ao palco. Chamou Henrique, Breno, Juliana, Rogério e, claro, Davi. Entregou um troféu de acrílico em formato de onda. Pelo projeto que ensinou ao público que técnica é linguagem e que humildade é método, disse de forma breve e certeira. E por mostrar que talento não tem CEP. Aplausos, muitas câmeras. Davi levantou o troféu com as duas mãos. Henrique sussurrou para Rogério de lado: você sabe, ontem na minha casa eu guardei o relógio no armário e fiquei ouvindo a máquina do tempo sem ele. Fazia tempo que eu não ficava quieto assim. Acho que o menino me curou de uma pressa. A pressa é inimiga da folga, Rogério respondeu, e ambos riram, cúmplices na piada que só quem mede torque entende. Houve sim justiça poética além dos troféus. A oficina onde Rogério trabalhava antes recebeu mais serviço do que comportava. O dono, seu Orlando, mudou o letreiro. São José, mecânica de escuta. Não era marketing vazio. Instalou microfones baratos para gravar barulhos suspeitos e estudar com a equipe. Passou a dar garantia em diagnóstico, não em adivinhações. Velhos clientes voltaram, novos apareceram e de vez em quando Davi passava lá para uma visita, encostava a orelha num capô de estrada e dizia: isso é Correia cantando, troca pela manhã. Saía sem cobrar nada. Entrava com o caderno, acrescentava mais uma assinatura sonora à coleção. Margarete Silveira, sim, ela, reapareceu meses depois, não de Ferrari, mas de hatch compacto, cabelos presos num rabo de cavalo, sem joias grandes. Pedia revisão simples e trazia nas mãos uma forma de bolo de fubá. Eu vim agradecer de novo, disse, envergonhada e doce. E trouxe bolo. Rogério sorriu. Davi, do fundo, acenou. Margarete falou pouco, mas saiu leve. Às vezes, o perdão se prova no silêncio com cheiro de bolo. Numa noite de dezembro, depois do último dia de mentoria do ano, Henrique levou Davi e Rogério a um autódromo. Pista vazia, guarda-linha, vento, cheiro de asfalto quente mesmo sob céu estrelado. Eles ficaram na arquibancada, calados, ouvindo nada, e no nada uma centena de coisas. Um transformador distante, a bandeira roçando a haste, um grilo teimoso. Eu sempre achei que velocidade era grito, Henrique comentou. Hoje eu acho que velocidade é ouvir antes de gritar. Motor rápido que corre justo é aquele que aprendeu a respirar. Davi falou, sério como quem repete artigo de lei. Igual gente. Henrique tirou do bolso algo pequeno embrulhado em papel macio. Entregou ao menino. Para você. Davi abriu. Um dente de roda fônica, desgastado, agora polido e montado num pingente simples, preso a uma correntinha de aço. É o dente que me ensinou a pedir desculpa. Henrique sorriu, um pouco torto. E que disse ao Brasil para ouvir. Obrigado. Davi segurou o pingente na palma. Vou usar nos dias de prova. De prova escolar. De prova da vida. Ele riu. Rogério olhou a cena e pensou em tudo que não cabia num pensamento. A esposa que se fora cedo demais, o menino que encostava a orelha em capô velho, a oficina que pingava no teto, a feira que virou palco, o grito que virou desculpa, o dente que virou joia. Às vezes, a vida desmonta a gente num pátio de exposição e remonta com mais folga, torque certo, alinhada. Podemos acelerar uma vez? Davi pediu, tímido, apontando para a pista vazia. Hoje não. Henrique balançou a cabeça, paciente. Hoje é noite de ouvir, amanhã a gente acelera. Ficaram ali mais um pouco, sob um céu sem likes, só com estrelas de verdade. Quando foram embora,
Davi encostou a cabeça no vidro do carro, deixou o pingente frio tocar a pele e, meio dormindo, meio acordado, repetiu para si. O som voltou a dizer a verdade. Sorriu, pequeno. Adormeceu. No dia seguinte, acordou cedo, abriu o caderno e anotou uma última linha para fechar o ano. Humildade é o intervalo que salva o motor. E se alguém perguntasse quando foi que o Brasil aprendeu a ouvir um pouco mais, talvez não haja data nem decreto. Mas quem esteve lá diria: começou no dia em que um menino encostou a orelha num capô vermelho, um homem gritou, um motor calou e, por um milagre de folga e coragem, todos entenderam que até as máquinas exigem respeito. E respeito, no fim, é a mecânica secreta que faz o mundo funcionar.